Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E hoje nós vamos falar sobre Dhruva Maharaj e a jornada do herói. Se você não sabe o que são essas duas coisas, fica tranquilo, nós vamos fazer uma introdução. Dhruva Maharaj é uma das histórias mais cativantes, mais marcantes do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, por sua vez, é um dos livros mais importantes da literatura indiana. É descrito que Vyasadeva, aquele que compilou e escreveu os textos sagrados da Índia, ele deixou esse Srimad Bhagavatam como a sua última grande obra. Então ela tem a conclusão de tudo que veio antes e ela narra tudo com histórias muito cativantes de príncipes, de reis, de sábios, de princesas, esse tipo de narrativa que nos cativa muito. E a jornada do herói, o que é? Houve um estudioso no século passado, século XX, chamado Joseph Campbell. Ele tem esse rosto incrivelmente genérico, né? Eu vejo o rosto dele, as roupas que ele usa, eu consigo imaginar outras 500 mil pessoas iguais. Mas, apesar do rosto muito comum, ele fez um estudo muito peculiar, muito interessante. Ele fez um estudo comparado de mitologias. E ele tentou audaciosamente encontrar o elemento que fosse comum a todas as narrativas mitológicas do mundo inteiro. Ele começou esse seu estudo na carreira acadêmica, mas quando ele disse que queria estudar a literatura asiática, ele encontrou algum preconceito ali no meio acadêmico e continuou com o estudo autônomo. E ele estudou sânscrito, ele estudou as narrativas da vida de Buda, inclusive a vida de Buda é uma das que ele vai colocar na Jornada do Herói, que ele trata no livro dele. E ele foi realmente um grande estudioso, ele dedicou considerável parte da vida dele a esse estudo. E aí ele escreveu um livro que ficou muito icônico, muito famoso, que é O Herói de Mil Faces, onde ele defende essa ideia de que existe uma única narrativa para heróis, toda narrativa de heróis segue o mesmo roteiro, e só muda o rosto do herói, só muda a cara do protagonista. Às vezes tem um protagonista com cara de herói romano, às vezes um protagonista com cara de Buda, mas que no final a narrativa era sempre a mesma. Isso foi relativamente revolucionário. Outras pessoas antes dele já tinham tentado isso, mas o jeito que ele fez foi muito bem feito. Ele aproveitou também as ideias de psicologia de Jung, a ideia de arquétipos, e ele abordou assim, a dimensão psicológica da coisa e ficou bem interessante. As ideias de Campbell foram bem popularizadas por Christopher Vogler, espero que seja assim o nome dele, que ele pegou essa ideia de que é uma narrativa comum a todas as histórias mitológicas de heróis e transformou isso em roteiro para filmes de Hollywood. E Hollywood comprou a ideia. Vários filmes importantes, como Guerra nas Estrelas, Matrix, seguiram esse roteiro. E ele trabalhava no Walt Disney na época que ele propôs isso, e a Walt Disney estava fazendo assim, vários filmes e desenhos assim, fracassados. Por exemplo, a Walt Disney tinha publicado recentemente um filme chamado As Peripécias de um Ratinho Detetive. Você já ouviu falar desse filme? Não, porque foi um fracasso completo. Aí depois a Disney aceitou aplicar essa ideia do monomito, ou do herói de mil faces, com esse roteiro pré-estabelecido para as histórias, e só começou a emplacar sucesso. O primeiro grande sucesso da Walt Disney com esse roteiro foi A Pequena Sereia, e eles fizeram assim uns 10 desenhos na sequência, só usando isso, até o filme Mulan, né, o desenho Mulan, e tudo foi muito bem sucedido. Então o cinema incorporou isso e utilizam até hoje. Mesmo o desenho mais recente que eu assisti, da Disney Pixar, né, foi Carros. Eu assisti com meu filho de 4 anos, que adora veículos. Assim, era claramente o roteiro da jornada do herói. Então nesse vídeo nós vamos dar a nossa contribuição também para esse estudo comparado de mitologias, com a história de Dhruva Maharaj. Ela, como eu disse, é uma das histórias mais queridas do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é uma coleção de histórias, tanto de avatares do Senhor Supremo, né, vindas de Deus a esse mundo, como histórias de pessoas que se iluminaram ou de pessoas que caíram e assim são um mau exemplo para a gente, né? Um exemplo a não ser seguido. Tem uma coletânea de histórias nesse sentido, e Dhruva Maharaj é uma delas. A teoria de Campbell, simplificada em 8 etapas por Christopher, ela diz que a jornada do herói sempre passa por 12 passos. Esses 12 passos partem do mundo comum, o lugar onde o herói está habituado a viver, muitas vezes a sua casa, né, um palácio.
e ela vai progredindo para um lugar desconhecido e perigoso, e depois com o retorno dele ao mundo conhecido de novo. Mas sempre que ele retorna transformado e com poder transformador. Vamos ver quais são essas 12 etapas. Então aí na primeira etapa você tem um mundo comum, onde o herói vai sair. Então ele tem um chamado para a aventura. No Senhor dos Anéis tem aquela imagem bem icônica de um chamado para aventura, porque o Hobbit usa o termo, né? Assim, eu estou indo numa aventura! E grita bem empolgado. Então esse é o chamado para aventura. Quando alguma coisa inquieta a pessoa do mundo comum e a faz entrar no mundo desconhecido. Algumas vezes há uma resistência ao chamado. Ela teme as mudanças que vão ser exigidas dela para entrar no mundo novo. E aí, para ela entrar no mundo novo, ela precisa de mentores, alguém que a ensine a lidar com o mundo novo e a desenvolver novos poderes que vão ser necessários para lidar com esse mundo novo também. A quinta etapa é o portal, que é quando o herói ingressa no mundo novo, é a transição do mundo conhecido para o mundo desconhecido. Depois ele enfrenta grandes provas, e superando essas provas ele vai se aproximando da meta dele. E aí ao abismo, que é o momento mais difícil do herói, que ele parece que vai ser sucumbido, parece que todo o esforço dele até ali vai ser perdido, que ele vai ser derrotado. E depois tem a recompensa, que é quando o herói renasce, tendo vencido aquele aparente obstáculo insuperável, e ele é recompensado pela sua aventura. Então, ao retorno dele para o mundo comum, no mundo comum ele parece ter renascido, ele parece surgir da morte, e ali ele traz um elixir. O elixir seria a coisa boa que ele obteve na aventura e que não é boa só para ele, é boa para o mundo também. E aí ele vai completar o ciclo reingressando no mundo comum. Então nós vamos ver a história de Dhruva Maharaj dentro de todas essas 12 fases. Vamos ver. Então Dhruva Maharaj está em seu mundo comum, o mundo do ordinário, onde nada incrível acontece, onde tudo é previsível. Como é o mundo ordinário de Dhruva? Dhruva é um garotinho de 5 anos de idade, e ele tem um pai, uma mãe, uma madrasta, e essa madrasta tem um filho, né? Então ele tem um meio-irmão. Agora, há um problema. O pai dele tem 2 esposas, né? A mãe, que para ele é uma mãe, uma madrasta, mas o rei só gosta de uma das esposas. A outra esposa, segundo ela mesma, o rei a trata como menos do que uma empregada. Ele não só gosta dela como uma esposa menos querida, ele a considera menos do que uma empregada. E Dhruva é filho dessa menos do que empregada. E o mundo ordinário dele é esse. Então tem a vida palaciana, o pai dele sai em expedições militares e volta, ele vê o pai dele trocando carícias com a madrasta, falando formalmente com a sua mãe. Isso é um mundo comum. E o mundo comum de um marido com mais de uma mulher geralmente é problemas. Se você conhece um pouco das histórias da Índia, você sabe que a poligamia geralmente trazia problemas. A história mais famosa de problemas com poligamia é a história do rei Rama, né? O pai dele também tinha 3 esposas, e aí com problemas que a empregada de uma queria que o filho da dona, da patroa dela, que fosse o herdeiro, e não o Rama, e aí dá aquela confusão assim, as esposas se desentendem e fazem toda uma trama política para ver se o filho de uma que vai entronar e não o filho da outra. Confusão. Esse tipo de narrativa é bem comum. Então esse é o mundo comum de Dhruva. Um pai rei, intrigas para trono e uma mãe que é menos querida do que a madrasta. E como vai vir o chamado para a aventura? O que vai tirar Dhruva desse mundo comum e colocá-lo numa expedição para um mundo desconhecido? É quando a sua madrasta o ofende severamente. Tem um dia que Dhruva vai subir no colo do pai dele e a madrasta dele, Suruchi, fala assim: não, que o pai de Dhruva estava sentado no trono. Então ele subir no trono era mais ou menos dizer que ele era o novo rei, ou que ele era o príncipe herdeiro. Aí Suruchi fala: não, você não pode subir no colo do seu pai. Quem vai subir no trono que o seu pai está sentado agora é o meu filho, não você. Se você quiser subir no trono, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que entrar no meu ventre e saindo do meu ventre, aí você vai ser uma pessoa digna de sentar no trono. Por enquanto você não se atreva a isso. E Dhruva ficou muito ofendido com aquilo. E ele olhou para o pai dele,
para ver se o pai dele iria defendê-lo, reagir de alguma forma. Só que o pai dele era luxurioso e apegado a essa esposa. Ele pensou que, não, se eu defender meu filho, depois eu vou ter que discutir com minha esposa, posso perder carinhos dela, posso perder alguma coisa. E aí o rei ficou em silêncio. Aí Druva se ofendeu com o pai dele também. Ele se ofendeu com a madrasta e com o pai. E aí ele sai assim da sala do trono, escrito que ele tinha muita raiva, ele estava enfurecido. E ele foi procurar a mãe dele. Um ponto importante, a madrasta dele falou assim: se você quiser subir ao trono, você vai ter que pedir a Deus por isso, porque só Deus pode te dar isso. E aí, enfurecido, ele vai encontrar com a mãe dele. É significativo, a mãe dele nem estava na sala do trono, né? Pelo jeito, ela ficava num quartinho, assim, inferior. E aí, quando ele conta para a mãe dele o que aconteceu, a mãe dele também fica com muita raiva, mas, ainda com raiva, ela era uma mulher gentil e piedosa e tenta incentivar seu filho a perdoar. Ela fala: nós não devemos desejar mal a quem nos fez mal, Druva. Porque todo mal que nós desejarmos aos outros vai voltar para a gente. Todo mal que nós fizermos aos outros vai voltar para a gente. Então não deseje mal para ninguém, pelo seu próprio bem-estar. Tente acalmar seu coração. Mas ela também estava com raiva. Depois dessa instrução sobre o perdão, ela fala com ele que, apesar de doloroso, o que sua madrasta falou é tudo verdade. É verdade que você não é o herdeiro do trono. É verdade que eu sou menos querido ao seu pai. E é verdade que só Deus pode realizar os desejos do coração de alguém. Só Deus pode te ajudar com uma ambição tão grande como a sua, de ter o reino do seu pai, que se destinou ao seu irmão, ou de ter um reino maior do que o seu irmão. Só Deus mesmo pode fazer isso. Então tudo que ela disse é verdade. Então você deveria buscar a Deus. Isso é interessante, né? Você pode receber instruções boas das fontes mais exóticas ou inesperadas, né? Então, uma pessoa atenta consegue extrair lições mesmo de inimigos, mesmo de situações dolorosas. E aí Druva, então, vai para a próxima etapa, que é resistência ao chamado. O Campbell, ele diz que tem essa progressão por 12 etapas, mas ele diz que algumas vezes uma delas está em falta, algumas vezes ela não aparece. Mas ele diz: isso não é algo contra a minha teoria. Isso, quando algo falta, isso é sempre algo significativo. Há um motivo para algum dos elementos estarem em falta. E Druva não ter a recusa ao chamado é um elemento significativo, que é explorado na história. Então quem vai fazer o papel de resistência ao chamado é o guru dele. Isso é muito curioso. Quando Druva obedece sua mãe de buscar Deus, ele vai buscar Deus na floresta. Que a floresta era mais ou menos a igreja da época. As pessoas religiosas se reuniam assim em cavernas, nos Himalaias, na floresta. Então ele vai para a floresta buscar Deus. E quando ele está indo para a floresta, ele se encontra com um guru chamado Narada Muni, e Narada Muni vai fazer o papel de resistência ao chamado. Ele vai dizer para Druva desistir. Ele fala: volte para sua casa, você é um jovenzinho acostumado a jogar bolas e brincadeiras frívolas de criança, a floresta vai ser muito austera para você. A Narada fala assim: muitas pessoas tentaram buscar Deus no caminho do yoga, no caminho da meditação, e fracassaram, e desistiram no meio do caminho. Por que você vai começar algo que tantos desistiram? Então é interessante, a resistência ao chamado não vem do discípulo, vem do guru. O guru tenta colocar todos os obstáculos para o discípulo. E Druva diz: obrigado por suas instruções, mas eu estou muito determinado aí e eu vou de qualquer maneira. Então essa ausência de resistência em Druva é significativa, porque Druva, o nome dele significa o determinado. Na cultura indiana, as pessoas elas tinham nome de quando elas nasciam, mas elas recebiam nomes que eram títulos do que elas tinham, do que elas representam depois, né? Quando elas são relembradas, elas são lembradas pelos seus títulos. Por exemplo, na nossa tradição Hare Krishna, a gente fala muito de Prabhupada e de Chaitanya. Esses não são os nomes de batismo deles. Prabhupada nasceu como Abai, mas a gente lembra dele como Prabhupada, porque Prabhupada significa aquele que teve muitos discípulos e cujos discípulos se tornaram mestres. Então, isso é muito marcante em Prabhupada e a gente chama ele pelo título. Chaitanya também. Chaitanya nasceu como Vishwambara e com outro nome civil que era Nimai. Mas a gente lembra dele como Chaitanya, porque Chaitanya significa consciência, né? O nome dele é Shri Krishna Chaitanya, aquele que traz consciência de Krishna. Então, foi isso que ele fez ao longo da vida, ele é lembrado pelo título. Então, Druva, ele é lembrado hoje pelo seu título Druva, o determinado. Então, essa história é contada para nos mostrar: veja alguém que existiu na Índia antiga e foi muito determinado.
Então a ausência de resistência ao chamado é significativo, porque nós estamos contando a história de Dhruva, aquele que é determinado, aquele que não cede diante do difícil, né? Então a resistência ao chamado aí aparece na figura de Narada, e Dhruva não tem nenhuma resistência ao chamado, ele vai muito determinado para a floresta. E agora entra a figura do mentor. A Dhruva vai ter basicamente 3 mentores. O primeiro mentor dele foi alguém que não gostava dele, Suruti. Suruti falou, você só vai conseguir o que você quer se você buscar por Deus. E ele buscou. Depois Suniti confirmou, olha, sua madrasta é cruel, mas o que ela falou é verdade, só Deus pode te satisfazer. E aí Narada Muni agora aparece com uma figura de resistência ao chamado da aventura, mas agora Narada vai assumir o papel de mentor. Já que Dhruva está determinado mesmo a ir para a floresta e praticar yoga, praticar meditação, encontrar Deus, Narada passa a ser o mentor. Aí Narada fala assim, então você deve ir para a floresta, você deve meditar em Deus. Você não deve meditar no vazio, você não deve meditar numa luz, você deve meditar em Deus. E Deus é uma pessoa mais bela, uma pessoa belíssima. Ele tem olhos de lótus, ele tem o nariz arrebitado, ele tem brincos de tubarão nas orelhas, seus lábios são vermelhos como a fruta bimba, seus cabelos são negros como as plumas de corvos. Seu corpo é de uma cor de uma nuvem de chuva recém-formada. Ele vai dando todas as orientações em como Dhruva deve meditar em Deus. E ele diz, ele tem um sorriso muito lindo, sempre estampado em seu rosto. E você deve cantar o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E você deve fazer uma imagem de Deus com barro, com algum elemento da floresta. E a essa imagem você deve oferecer frutas, flores, legumes. E você deve rumar a um lugar sagrado. Eu recomendo que você vá às margens do rio Yamuna, na floresta Madhuvana. Se você está acostumado com os ensinamentos de Prabhupada, você deve ter reconhecido aí o que a gente chama de Panchanga. São 5 elementos mais poderosos de Bhakti Yoga, né, de devoção a Deus. A recomendação de lugar de peregrinação, o rio Yamuna. A associação com os devotos, porque ele está se associando com Narada Muni. O cantar dos santos nomes, a adoração a uma escultura, e Narada vai dizer também que ele deve meditar nas histórias de Krishna e nas histórias dos santos, das pessoas que se iluminaram com devoção a Krishna, que é a instrução de ouvir histórias sagradas, que geralmente estão registradas nas escrituras. Então ele recomendou para Dhruvinha o Panchanga, as 5 práticas mais poderosas de Bhakti Yoga, e Dhruva, determinado, falou, agora com meu mentor eu estou pronto para ir. Então isso é típico da jornada do herói. Ele tem que receber alguma arma mágica do seu mentor. A arma mágica aqui é o mantra, né? Ele recebeu o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E ele recebe instruções, então é que ele recebeu como é a prática espiritual que ele deveria fazer. E ele vai, determinado. E chegamos aqui no 5º passo, que é o portal, o cruzamento do portal. O portal é a separação entre o mundo conhecido e o ingresso no mundo desconhecido. Então Dhruva agora saiu do palácio, ele encontrou o guardião do portal, que era Narada, né? Aquele que marcava o trânsito, e um desafio ao trânsito, né? Porque ele tentava convencê-lo a voltar. Ele consegue passar do portal e do guardião do portal, e agora ele ingressa no mundo desconhecido. O mundo desconhecido de Dhruva é a floresta. Ele nunca havia estado na floresta. E ele não sabia bem quem era Deus, apesar das instruções de Narada. Então ele vê um elefante assim, e ele pergunta, você é Deus? Porque Deus é grande, né? E o elefante responde, o elefante não fala nessa história, sinto decepcioná-lo. E aí ele vê assim, uma figueira de bengala, que era uma árvore enorme, e ele pergunta assim, você é Deus? E a árvore responde, a árvore também não fala nessa história, desculpa decepcioná-lo a segunda vez. E Dhruva lembra assim, não é assim que se busca Deus. Narada Muni me ensinou, eu tenho que cantar o mantra, eu tenho que meditar, eu tenho que silenciar minha mente. E ele fica na postura da árvore, uma postura de yoga bem famosa, as pessoas praticam até hoje, e assim ele começa as suas práticas espirituais. Então a 7ª etapa é aproximação. Aproximação significa o progresso que o herói vai fazer em direção à sua meta. A meta de Dhruva é encontrar Deus e pedir para ele dinheiro. Ele quer um reino. Ele quer o reino do pai dele, um reino maior do que o do pai dele, ele quer um reino, tem que ser grande, tem que ser rico. Então como ele vai se aproximar dessa meta? Ele vai ter que passar por provas, ele vai ter que superar desafios. No caso de Dhruva, os desafios não vão ser dragões ou hidras, como em histórias de Hércules e de outros heróis. A batalha de Dhruva vai ser estritamente interna. Isso também caracteriza um herói.
Como eu disse, Campbell, ele ilustra esses 12 passos do herói no livro dele usando a história de Buda. E os conflitos de Buda eram internos também. Ele era tentado por Mara, ele descreve tudo isso no livro dele. Dhruva vai ter esses inimigos internos, então ele vai ter que lutar com a sua própria mente. Então ele começa a comer apenas frutas. E a gente sabe, quando a gente está com fome, a gente vai ficando irritado, né? Então ele tinha que lidar com a sua mente. Como minha mente vai se perturbar se eu parar de comer, ele para de comer e ele tem que dominar a mente dele. Depois de um tempo ele só come folhas. E aí? Minha mente vai se perturbar? Depois ele começa a comer só água. E aí ele vai ficando muitos dias na floresta. Começa a se passar meses. E aí? A minha mente vai impedir para ir para casa? Minha mente vai desistir? Será que Narada tinha razão? Tantas pessoas fracassaram, por que eu não vou fracassar? Será que é hora de eu voltar para casa e jogar a bandeira branca? Esses foram os desafios de Dhruva, todos internos. Mas ele é Dhruva, o determinado. Ele consegue fazer todas as suas práticas de austeridade na floresta, todas as suas práticas de meditação com perfeição, e em 6 meses ele atinge a perfeição. Mas há a grande queda do herói, a próxima etapa, denominada o abismo. O abismo é quando o herói vai no fundo do poço, quando tudo parece perdido, parece todo esforço que eu fiz até aqui foi em vão, porque agora eu vou me encontrar com a derrota antes de encontrar a vitória. E qual é o grande abismo de Dhruva? Quando ele está meditando, ele consegue ver Deus dentro do coração dele, finalmente, exatamente como descrito por Narada Muni. A pessoa mais bela, com o sorriso mais belo, ele a vê, e de repente, com os olhos fechados, essa pessoa some. É o grande abismo de Dhruva. Será que isso tudo foi uma mentira? Será que eu nadei para morrer na praia, né, como dizem? E Dhruva, nesse momento, é escrito que ele fica desesperado. E ele desenvolve um sentimento que é chamado de Laulyam. Laulyam significa um desejo intenso de reencontrar Deus. É aquele desejo que você sente quando você perdeu algo querido. Porque quando você não tem algo querido, é diferente de você ter algo querido e perder. Quando você tem e perde, o seu desejo é muito mais intenso. Uma pessoa que nunca teve filho, ela sonha ter um filho, tudo bem. Agora, a pessoa que teve um filho e esse filho morreu, o desejo dela de reencontrar o filho é muito mais intenso, né? Então a gente nunca viu Deus, assim, pelo menos eu tô meio carente disso. Agora, Dhruva viu Deus e depois Deus sumiu da visão dele, assim, e ele queria muito aquela experiência de novo. E ele se desespera. Será que ele se foi? Será que eu não sou digno? Será que vou precisar de mais 6 meses para vê-lo de novo? Ou será que eu nunca mais vou vê-lo? E é descrito que esse abismo de Dhruva é o preço que ele pagou para se tornar um devoto puro de Deus. É descrito que Deus tem essa didática com a gente. Ele se revela a nós e ele some em seguida para a gente desenvolver o que é chamado de humor de saudade. Quando você sentir saudade de Deus, é algo que limpa o coração muito fortemente. Porque você percebe que nada mais pode substituir Deus depois que você teve alguma experiência com Ele. E esse fogo da saudade é que extirpa as últimas sujeiras do nosso coração. Então Dhruva, seguindo nessa meditação agora sem Deus, mas só na saudade, ele atinge a perfeição do yoga. E aí quando ele abre os olhos dele, a recompensa está ali. Recompensa é a 9ª etapa da jornada do herói. Agora Dhruva pode ver Deus fora do seu coração, bem diante dos seus olhos. E ele fica assim atônito, e ele quer oferecer orações para Deus e não consegue, a voz dele fica embargada. Aí Deus se apieda dele e com o búzio, acho que eu tenho um búzio aqui. O búzio, ele toca na cabeça de Dhruva assim, tum, e aí Dhruva imediatamente fica assim super eloquente, vira um poeta assim repentista e começa a oferecer várias orações para o Senhor Supremo. Ele diz assim: alguns adoram você como o Brahman, o brilho que permeia tudo, mas na verdade o seu aspecto mais confidencial é como uma pessoa, porque como uma pessoa você pode reciprocar o amor de seus devotos. Na verdade, esse meu corpo era um cadáver até você entrar no meu coração através da consciência pura. E agora que você entrou em mim, é como um ar que aviva um corpo. E agora os meus olhos têm um propósito, meus ouvidos têm um propósito, e a minha língua consegue falar orações em seu louvor. E assim ele vai oferecendo várias orações, e o Senhor Vishnu fica satisfeito com ele. E o Senhor Vishnu fala que vai dar a bênção que ele queria. Então ele vai dar 3 reinos para Dhruva. Ele fala assim: Dhruva, na verdade você vai herdar o trono, porque seu irmão, um dia ele vai sair para caçar, e nessa caçada ele vai ser morto. E você, sendo o segundo na linhagem de herança do trono, você vai ser o rei.
que vai suceder o seu pai. Além disso, eu vou te dar a estrela polar, e você vai reinar na estrela polar. E depois que você morrer, eu vou te dar Vaikunta. Não Vaikunta, né? Vai virar um cidadão de Vaikunta, que é o próprio reino de Deus, que tem esse nome Vaikunta, significa que lá todo mundo é plenamente saciado, lá todo mundo é plenamente feliz. Então Dhruva recebeu 3 promessas. Ele queria um reino, ganhou 3. Ele ia ganhar o reino do pai dele, depois ele ia ganhar o reino da estrela polar, ele ia reinar o reino intergaláctico, e ele ia reinar, não reinar, mas ele ia estar dentro do reino de Vaikunta, o reino de Deus. E essa é a grande recompensa de Dhruva, né? Na verdade, não é a grande recompensa de Dhruva. Isso é o que ele queria ganhar. Mas ele também ganhou o que ele precisava e não sabia, que era ter um coração perdoador. O coração dele agora se tornou puro, mas ele ainda não sabe disso. Ele vai descobrir agora na próxima etapa. Então a 10ª etapa é o retorno. Dhruva, depois dessa experiência de ver Deus, conseguir o reino que ele queria, ele está com o coração totalmente purificado. Ele já nem ligava mais para ter um reino, porque ele viu Deus. Ele diz assim: Deus, eu estava buscando por cacos de vidro na areia da praia, mas encontrei você, que é um grande diamante. E agora minha antiga cobiça, para mim, não tem valor nenhum. E com essa nova consciência, ele vai retornar. O retorno aí tem também o portal, né? Assim como Narada Muni estava no portal da saída do reino para a floresta, aqui vai haver um evento que acontece no portal, agora no portal de retorno. O pai de Dhruva, ao saber que ele estava chegando da floresta, ele pega uma comitiva assim, enorme, e coloca a mãe de Dhruva, a madrasta de Dhruva, várias pessoas mais íntimas da família, e vão em direção à floresta. Então, Dhruva ainda não entrou na cidade, ele está no trânsito assim, entre a floresta e a cidade, e ele já avista de longe a madrasta dele. E agora, né? Será que Dhruva é um herói novo? Ele vai ressurgir no mundo antigo, transformado pela aventura? Campbell diz que o herói tem sempre que se transformar na aventura, senão não contou. E ele se transforma. Quando ele vê a madrasta dele, ele a perdoa. Ele olha para ela com compaixão, com carinho. E a madrasta dele também fica muito tocada com a amabilidade de Dhruva de perdoá-la. E ela derrama lágrimas sobre ele. E os dois ficam em paz entre eles. Aqui nós temos a 11ª etapa da jornada do herói, que é a ressurreição. Então, do ponto de vista de quem está vendo o herói voltar, ele é um herói ressurrecto. Porque, para todos os fins práticos, Dhruva foi considerado morto. O pai de Dhruva confidenciou isso a Narada Muni. Ele disse: eu matei o meu filho, eu mandei ele para a floresta, cheia de tigres, cobras. Eu sou o homem mais desafortunado, o homem mais impiedoso. E a Narada Muni falou assim: não, fique tranquilo, o Senhor Supremo está cuidando do seu filho. Mas o rei Utanapada pensava assim: eu não mereço que meu filho volte para mim com vida, porque eu sou tão impiedoso, e os homens impiedosos, eles sempre têm que sofrer, então eu vou com certeza sofrer com a morte do meu filho. Eu sou um homem luxurioso, que não consegue tratar suas esposas com equanimidade, eu sou muito perverso. Então, para todos os fins práticos, na cidade, Dhruva era dado como morto. Ele não poderia sobreviver a uma aventura como essa. Uma criança de 6 anos de idade, em meio a tigres e cobras e leões, tido como morto, né? Desculpa a minha geografia, espero que tenha leões nessa floresta. Não sei bem, acho que não. Tigre e cobra eu tenho certeza. Mas... então Dhruva é o herói ressurrecto. Ele era para estar morto e ele morreu em um sentido, né? Porque ele nasceu de novo com conhecimento espiritual. Nessa cultura védica, a pessoa que é iniciada espiritualmente é chamada de Dvija, aquele que nasceu 2 vezes. Ele primeiro nasceu da mãe dele e depois ele nasceu para o espírito, né? Ele nasceu para o conhecimento espiritual. Então Dhruva morreu no sentido de desaparecido, e ele morreu porque aquela antiga mentalidade dele já não existe mais. E por fim, há o 12º elemento, que é o regresso com o elixir. Então Dhruva, ele não pode só se transformar, ele tem que trazer o elixir, né? Ele tem que trazer um remédio que vai curar o mundo inteiro. Então o que vai acontecer? Dhruva vai ser o rei, não o irmão dele, e não mais o pai dele. Então agora todo o reino vai ter um rei que não é mais aquele rei cobiçoso, que quer um reino para ter um reino, que é vingativo, né? Que quer se vingar da madraça, que quer se vingar dos seus antigos inimigos. O reino inteiro vai ser regido por quem? Por um rei perdoador, por um rei livre de cobiça e por um rei que tem um relacionamento com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus não no sentido sectário de uma religião específica, e ele vai promover a religião dele através do Estado, não esse religioso,
vai ter um rei religioso no sentido profundo, um rei que segue o Dharma, a religião eterna e natural, não uma religião com um rito específico ou algo assim, né? Ele tem uma relação profunda com Deus, uma relação de servo de Deus, de confiança em Deus, e entender que Deus não é um provedor, que Deus é aquele que deve ser servido, aquele... Nós devemos atender os desejos de Deus, e não Deus os nossos, né? Então eles teriam um rei assim. Então ele traria o elixir. Através do seu reinado, o mundo seria mais feliz. Então essa história de Dhruva, espero que você tenha gostado. Ela é muito bonita, uma das minhas favoritas também. Se eu não me engano, era uma das favoritas de Bhaktisiddhanta, o guru de Prabhupada. E essas 12 etapas de Campbell também são muito interessantes. Você pode tentar colocar até a sua vida aí. Porque a nossa vida é sempre isso, né? Nós estamos numa situação confortável, mas de repente o tédio ou algum desafio não buscado vai nos fazer ingressar em uma situação nova. E nessa situação nova, como ela é nova, nós vamos precisar de instrutores, nós vamos ter que enfrentar desafios, nós vamos quase desistir. E quando a gente consegue superar isso, há uma recompensa e a gente volta renovado. Nós não somos mais quem nós fomos antes. E a nossa vida está girando esse ciclo o tempo todo. Por isso que as narrativas que têm esse ciclo são muito interessantes para a gente, porque elas simbolizam a nossa própria vida. Várias culturas no mundo terem feito narrativas nessa estrutura significa que ela existe dentro da nossa psicologia. É assim que os seres humanos pensam, é assim que a vida nossa completa ciclos, por isso ela é tão marcante. Então é isso, muito obrigado pela atenção. Se você quiser ler a história de Dhruva Maharaj, você encontra o link aqui no vídeo para a compra do Srimad Bhagavata, que é onde aparece a história, e também o link para a compra do livro do Joseph Campbell. Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima. Hare Krishna.